Eu gostaria nesta manhã de começar por dizer que é um prazer estar aqui convosco, mas vocês não se sintam particularmente especiais, porque eu digo isso em todo lado onde eu vou para falar da Palavra de Deus, porque hoje em dia é uma realidade encontrar pessoas que tiram do seu tempo de manhã para estarem com outros crentes, com outras pessoas remidas pelo precioso sangue de Cristo, para, em primeiro lugar, celebrar o maior acontecimento das suas vidas, a melhor coisa que já lhes aconteceu nas suas vidas, e também para escutar um pouco acerca da Palavra de Deus. E tenho-vos de dizer que provavelmente das várias vezes que eu vou pregar, deve ser das poucas em que a seguir à ceia do Senhor não se duplica a assistência, porque infelizmente muitas vezes, eu já tenho falado disso, que é um grande pesar que eu tenho em muitas igrejas. Cultua-se, celebra-se, assinala-se a ceia do Senhor 30 minutos antes. São poucas as igrejas que fazem uma ceia do Senhor de 1 hora, mas a maior parte das igrejas que eu conheço fazem uma ceia do Senhor de meia hora. E é assustador a quantidade de pessoas que não conseguem tirar mais meia hora das suas vidas para estarem a assinalar, a lembrar o maior acontecimento uma coisa melhor que já lhes aconteceu. E eu espero que nenhum de vocês seja capaz de dizer: olha, há uma coisa que já me aconteceu que é melhor do que o que o Senhor Jesus Cristo fez ao dar a sua vida por mim e ao ressuscitar para a minha justificação. Espero que nenhum de vocês consiga ocorrer alguma coisa melhor. Eu não consigo. Eu costumo dizer que a segunda melhor coisa que me aconteceu foi a minha esposa, mas a melhor é, de facto, a salvação que Deus me oferece. Eu fico contente por vocês estarem aqui, por terem vindo, e por isso é um prazer para mim estar convosco. Mesmo alguns sabendo que era eu, ainda assim vieram. E eu digo isto porquê? Porque eu costumo dizer, e não é falsa humildade, que o facto de eu acabar por ser solicitado bastantes vezes para várias igrejas é um sintoma de que as coisas não andam bem no meio do povo de Deus. Porquê? Porque se as coisas estivessem mais vigorosas, o trabalho da obra de Deus estivesse mais pujante, eu provavelmente não seria sequer solicitado, não seria tão necessário. Mas infelizmente são poucos os que estão aptos e disponíveis para servir, para expor a palavra de Deus. E isto, porquê é que eu digo isto? Porque vem ao encontro do tema que eu vos quero falar. Porque infelizmente as coisas têm mudado nos últimos tempos. Vou começar a falar na sociedade e depois transpor um pouco para a nossa experiência enquanto crentes. Infelizmente, o padrão, os mínimos exigíveis em muitas áreas têm vindo a baixar. O que se exige, o mínimo dos mínimos que se exige, tem vindo a baixar. E eu quero falar sobre isso. Os padrões de ontem e os padrões de hoje. Até que ponto é que se tem baixado a fasquia na nossa sociedade? Eu sei que alguns já me ouviram estou ali a ver alguns irmãos que já me ouviram, mas por amor também àqueles que ainda não me ouviram falar sobre este tema, acho que é importante. E mesmo quem já me ouviu pode-se ter esquecido, porque são muitas coisas úteis, penso eu. Vocês sabem que recentemente, ou devem ter ouvido falar que recentemente, os mínimos exigíveis para entrar no serviço militar baixaram. Ou seja, até há pouco tempo tinha de ser uma determinada altura para se poder entrar no serviço militar. Mas como há poucas pessoas, o que é que se fez? Baixou-se a fasquia, literalmente. Então já, acho que basta ter para 1,55 m, antes era 1,60 m, agora já se pode entrar com uma altura mais baixa. Porque não há pessoas em número suficiente, baixa-se a fasquia. Na minha altura, quando eu acabei o meu curso superior para dar aulas de matemática, a fasquia era anos antes baixaram a fasquia. Porquê? Porque havia poucos professores. Há 30 anos havia poucos professores de matemática e está a acontecer outra vez a mesma coisa. E o que é que fizeram? Permitiram a pessoas que não eram professores de matemática dar aulas de matemática. E está a acontecer agora outra vez.
escolas na zona de Lisboa onde há muito poucos candidatos com qualificação profissional para dar aulas. Então o que é que acontece? Baixa-se a fasquia porque não há pessoas suficientes. Ou seja, um baixar da fasquia. Alguém sabe quantos anos é que é necessário ter de casado para se considerar as bodas de diamante? Bodas de ouro é fácil, não é? Bodas de diamante. Não sabem? 75. Hoje em dia já ninguém chega aos 75, portanto já se chama bodas de diamante aos 60. E já arranjou-se outro nome para as bodas de 75 anos. Porquê? Porque já ninguém chega. Portanto, vamos lá baixar a fasquia para podermos ter bodas de diamante. Senão, ninguém chega às bodas de diamante. O mesmo diamante, hoje em dia já se chama diamante a coisas que não é diamante. Já se chama champanhe a coisas que não são champanhe. Ou seja, a fasquia baixa. Mesmo a palavra finalista, no meu tempo, eu lembro-me, quando andei a tirar o curso superior, havia viagens de finalistas. E o que era um finalista? Era alguém que estava no último ano do curso superior. Depois até havia aquela queima das fitas, aquelas coisas todas. Finalista. Hoje em dia, há festas de finalistas para crianças que passam da creche para o pré-escolar. Certo? Não faz, mas no teu trabalho fazem. Não faz. Existe isto, ou seja, depois começou-se a haver festas finalistas, viagens finalistas de 12º ano, de 9º ano, e até há tudo. Ou seja, o termo finalista já baixou a fasquia. Mesmo a palavra candidato. Candidato vem de cândido, de puro. Porque antigamente os candidatos apresentavam-se de vestes brancas para mostrar a sua pureza. Claro que era em muitos casos era uma hipocrisia, mas havia este princípio, candidato, cândido, puro. E nós hoje em dia temos candidatos que foram condenados em tribunal, alguns até já cumpriram pena e continuam a ser candidatos. E muitas outras áreas. Hoje em dia, para ser considerado racismo, a fasquia já baixou muito. Já não é preciso tratar mal alguém de outra raça, com violência ou com palavras. Às vezes usar certas expressões que já não são aceitáveis porque são consideradas racistas. Ultimamente quase tudo é racista. Quase tudo é racista. E mesmo genocídio, já se chama genocídio. Há uns 3 meses, veio cá a Portugal a Ursula von der Leyen e chamaram-lhe genocida. Porquê? Porque ela não apoia a causa palestiniana. Ou seja, já se chama genocida a tudo. E mesmo... Mas vamos aqui ver um aspecto mais preocupante. O que é que nós consideramos na nossa vida do dia-a-dia como sendo legal? Ou seja, que tipo de coisas é que nós fazemos no nosso dia-a-dia que nós, se formos a parar para pensar um bocadinho, na melhor das hipóteses, são dúbias. E se calhar quase todos nós acabamos por cair nesse tipo de coisas. Coisas que se calhar há 50 anos ninguém se atrevia a pensar fazer no mundo, hoje nós fazemos com toda a naturalidade. O trabalho informal, o trabalho não declarado. O sacar coisas da internet sem pagar os direitos. Faz com uma naturalidade preocupante mesmo no meio dos crentes. Para nós pensarmos um bocadinho, coisas que antigamente ninguém fazia e hoje faz-se com toda a naturalidade. Eu vou dar só um exemplo de um irmão nosso. Eu não sei se já contei esta história aqui, mas costumo contar por vezes. O nosso irmão Andrade, há uns 30 anos, irmão Andrade de Espinho, como que alguns de vocês conheceram, ele costumava ir pregar ao VAR. Ele era de Espinho, apanhava o comboio em Silvaldo e ia até Ovar. E eu na altura também assistia por vezes aos cultos em Ovar, apesar de estar em Estarreja, assistia aos cultos em Ovar. E
uma vez encontrei na estação de Ovar, ele ia para apanhar o comboio de volta para Silvaldo, eu ia apanhar o comboio de volta para Estarreja e encontramos. E estava a conversar com ele e ele foi tirar bilhete de volta. E comprou 2 bilhetes. Comprou 2 bilhetes de volta de Ovar para Silvaldo. E eu aproximo daquilo e perguntei-lhe, mas comprou 2 bilhetes? Pensei que se estivesse enganado. Ele disse, não, é que o revisor não me apareceu, como Silvaldo é um apiadeiro, como vocês têm aqui Coimbrões, né? Não dava, na altura não dava para tirar bilhetes. Então, ele, como o revisor não lhe apareceu de Silvaldo para Ovar, ele sentiu-se, ou seja, para não violar a sua consciência, comprou 2 bilhetes da volta para Silvaldo. Hoje em dia, se nós fazemos coisas que estão completamente contrárias a este espírito de não usar o outro. É triste, mas cada um pense em si mesmo. Se não está a facilitar, a relaxar nos padrões de exigência para consigo mesmo, enquanto filho de Deus. Mesmo a palavra verdade já não é o que era antigamente. Hoje, quem é que nunca ouviu a expressão ele contou a sua verdade? A verdade de um, a verdade do outro. Não, essa palavra não é verdade, é parecida, mas é versão. Ele contou a sua versão, o outro contou a sua versão. Não há 2 verdades sobre um certo assunto. Há a verdade. Mas mesmo a palavra verdade tem vindo a baixar a fasquia. O casamento. Hoje em dia chama-se casamento a coisas que não são casamento. E eu não pactuo com isso. Eu tento não pactuar, às vezes faço aqui uma ginástica para não dizer marido, mulher, a situações que eu sei que não são marido e mulher. À luz da palavra de Deus. Podem dizer, este é o meu marido. Mas, o que é que o Senhor disse? O que é que o Senhor disse à mulher samaritana? Vai-me, chama o teu marido, não é? Ele disse, não tenho marido. E o que é que o Senhor respondeu? Não, é a mesma coisa, vocês vivem juntos. Não disse isso, pois não. A ideia que alguns têm de Jesus é que se ele viesse cá hoje, dizia isso. Vocês vivem juntos há tanto tempo, qual é o problema? Mas claro que é marido. O Jesus que alguns querem pintar hoje é assim, mas não é. E eu falei-vos já há algum tempo sobre o que é que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui no mundo, disse sobre determinados assuntos. E nós devemos estar atentos ao que ele disse sobre os assuntos. Porque há muita gente que até que se diz cristã. Lá está outra palavra que as pessoas usam e já se chama cristão. Há muita gente que não é cristã. Porquê? Porque não concordam com Cristo em assuntos fundamentais. Não creem em Cristo e chamam-se cristãos. Por tradição, por tradição, porque os seus pais eram cristãos, porque reúnem-se numa igreja cristã, mas não concordam com Cristo. Que é surreal, não é? Mesmo a palavra mulher. Hoje em dia já se chama mulher a pessoas que não são mulher. Recentemente até houve um termo bastante interessante que vem das normas internacionais da Organização Mundial de Saúde, que já não é mulher, já não se chama mulher. O que é que se chama? Quem é que se lembra? Deu uma polémica no mês passado. Já não se chama mulher, chama-se pessoas que menstruam. Já não se pode chamar mulher. Infelizmente, chegamos ao ponto em que qualquer pessoa que se vista de uma determinada maneira, se vista como uma caricatura de mulher e diga que é mulher, é chamado mulher. E quem se atrever a dizer o contrário é intolerante, é negacionista, é tudo do pior. Mais questões em que se tem baixado a fasquia, infelizmente. Na questão de namorar ou de encontrar alguém para partilhar a vida. Noutros tempos, ninguém no meio do povo de Deus pensava com seriedade procurar alguém fora, alguém no mundo, alguém que não fosse do povo de Deus. Nem lhe passaria pela cabeça. Hoje em dia é natural. Baixou-se o padrão de exigência. Vocês sabem, se não sabem ficam a saber, quando Deus fala do sacerdote,
o sacerdote tinha requisitos muito elevados. Requisitos muito apertados. Tinha de ser quê? Da linhagem de Arão e tinha de ter uma série de características, não podia ter defeito. Eu recentemente até tenho um defeito que já não dava para ser. Já não dava para ser sacerdote. E tinha de ser casado com uma mulher virgem, do povo de Deus. Não havia aqui um relaxar na questão dos padrões. E tem-se facilitado muito nesse aspecto, infelizmente, para grande prejuízo da obra. E depois mesmo no namoro, em tempos, mesmo no mundo, mesmo os descrentes, namorava-se de uma certa maneira, hoje em dia parece que vale tudo, infelizmente. Portanto, tem-se baixado, tem-se facilitado, tem-se relaxado bastante. E o que eu quero que cada um pense, eu não venho aqui para dizer antigamente é que era bom e agora é tudo mau. Eu quero é que nós percebamos que o que está certo é o que a palavra de Deus diz e que estejamos determinados a não permitir, por nossa causa ou com a nossa conivência, se relaxe, se facilite, se baixe a fasquia. Esse é o meu desejo. Porque eu tenho presenciado situações em que eu tenho de me demarcar, dizer não, com a minha conivência isto não vai acontecer. Como dizem os americanos, os ingleses, not on my watch. Não enquanto eu estiver de vigia. Isto não vai acontecer. Então, eu gostava de falar-vos de aqui um contraste tremendo entre duas realidades. Acerca das pessoas que são chamadas em determinados tempos para servir na obra, nós vemos um contraste tremendo. Quando Paulo fala servir na obra, ser um obreiro, Paulo fala, a dada altura, dos deveres, das características de um ancião. Apto para ensinar, irrepreensível, não dado a vinho. O diácono não dado a muito vinho. Ou seja, o ancião tinha um crivo mais apertado do que o diácono. Não dado a vinho. Não espancador, tem os filhos em sujeição. Tem uma série de características em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Tem várias características muito apertadas para ser ancião. E é curioso que mesmo quando na assim chamada Igreja Primitiva em Atos 6, o que é que nós vemos? Quando foi preciso chamar algumas pessoas para servir às mesas, porque os discípulos deviam ocupar-se, os apóstolos deviam ocupar-se com o ministério da palavra e da oração, e era preciso outras pessoas para fazer trabalhos mais materiais e não tanto espirituais. Quais eram as características? Homens quê? Cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, mesmo para tarefas menos espirituais, digamos, tarefas mais materiais, era preciso homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quando as coisas estão bem na obra de Deus, a fasquia é muito elevada. Mas anos antes, quando as pessoas andavam longe de Deus, quando as pessoas não queriam saber de Deus para nada, apenas, como diz o livro de Juízes, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Sabem a dada altura o que é que um homem faz? Eu já vos falei dele há muito tempo. O Mica, em Juízes 17. O que é que ele faz? Constrói uma imagem de escultura e uma de fundição. Tem lá em casa uma casa de deuses, ou seja, dedica-se à idolatria. E diz a Bíblia que ele fez do seu próprio filho o quê? Um sacerdote. Ou seja, o próprio filho foi sacerdote. E o filho não era da tribo de Levi, não era sequer, muito menos da linhagem de Arão, e estava ali a fazer um culto
a um culto pagão. Ou seja, baixou a fasquia muito. E anos mais tarde, eu quero muito ler esta passagem convosco, primeiro livro dos Reis, senão vocês dizem que eu venho aqui, hoje, excepcionalmente nem trago Bíblia, e vocês trouxeram a Bíblia para quê, não é? Ainda me acusam disso, eu não quero, de maneira nenhuma. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Vamos lá, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 28. Acho que é um bocadinho antes. Esta passagem acontece quando há uma divisão em Israel, a seguir à morte do rei Salomão. O filho dele, o rei Roboão, ia reinar, mas há ali uma confusão, há ali umas divergências, então há uma divisão. O reino do norte ficou para Jeroboão, com 10 tribos, o reino do sul ficou para Roboão, com 2 tribos. E então, mas o que é que acontecia? Apesar de ter apenas 2 tribos no reino do sul, era lá que estava Jerusalém, era lá que estava o templo. Então Jeroboão, preocupado, tinha um reino maior, com mais pessoas, mas não tinha o templo. Então, versículo 26, primeiro livro dos Reis, 12, 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Ou seja, ele estava com medo. Eles vão começar a ir a fazer culto a Deus em Jerusalém, então eu vou perder as pessoas. As pessoas vão querer ir para lá. Ele vai roubar o coração do povo. Então, versículo 28. Pelo que o rei tomou conselho e foi 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veja que os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes. Reparem bem, fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. O que eu quero salientar desta passagem é o que fez Jeroboão. Num tempo de apostasia, pegou nas pessoas dos mais baixos do povo, pessoas que não tinham qualificações para serem sacerdotes, e pô-los como sacerdotes. Tremendo. Eu gostava de ver convosco nos próximos minutos, de uma forma muito sucinta, o que é que pode levar as pessoas a baixar a fasquia, a facilitar, a relaxar as regras. A primeira que eu vejo nestas passagens que falei e noutras que vamos ver é conveniência ou interesse pessoal. Ou seja, dá mais jeito, interessa-me, é conveniente para mim. Reparem o que é que o rei Jeroboão disse no versículo 28: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Dá muito trabalho, é mais fácil, olha, é mesmo aqui pertinho de vocês. Há uma outra passagem em que, naquela história do Mica, em que aparece em cena um levita, que depois o Mica convida-o para ser sacerdote em sua casa. E nós lemos que este levita andava à procura de um sítio onde achasse comodidade. Ele andava à procura de um sítio bom para pousar, para não se chatear muito mais, para não ter grandes encargos, grandes dificuldades na vida. Ou seja, nós podemos, para nos dar jeito a nós mesmos,
permitir que a fasquia baixe. Interesse pessoal, cuidado. E a palavra de Deus fala de uma forma muito dura em Malaquias 1. Malaquias 1:8 diz o Senhor ao povo de Israel, ao povo de Judá, diz-lhes: vocês, quando vêm para oferecer um sacrifício a mim, que deveria ser um animal qualquer, era sem mancha. O que é que o Senhor diz? Ofereceis o coxo, ou o enfermo, ou o cego, o aleijado, não faz mal. Ou seja, dá-me mais jeito oferecer uma coisa qualquer, é para queimar, e portanto, não há grande problema. E o Senhor diz: experimenta oferecê-lo ao teu príncipe, ao teu senhor, ao teu superior. Ele vai gostar? Então tu ofereces isso a mim. Cuidado com o facilitar, com o relaxar, com qualquer coisa serve. E estamos assim a baixar a fasquia. Mas sabe o que é que Davi disse a dada altura? Ele quis oferecer um sacrifício num determinado sítio. A história é complexa, mas queria oferecer um sacrifício num determinado sítio. E o dono daquele terreno onde ele queria oferecer esse sacrifício disse: eu ofereço-te os animais e todo o material para ofereceres o sacrifício. E ele disse: não, eu quero pagar. Davi disse: eu quero pagar. Eu não vou oferecer a Deus holocaustos que não me custem nada. Tem de custar. E se nós tivermos de fazer um sacrifício maior pelo Senhor, que seja. E nós constatamos com grande tristeza nossa que noutras décadas, as pessoas vinham a pé de longe, com chuva, com adversidades, com dificuldades financeiras, e estavam presentes nos cultos. Dedicavam-se muito mais a estar com os crentes na sua vida cristã. Hoje em dia temos carros, temos boas estradas, muitos de nós temos uma condição económica melhor do que outras pessoas do passado, e o que é que vemos? Muito menos interesse. O que é que também pode levar a baixar a fasquia? E este é muito perigoso e eu sei que eu tenho filhos, e que Deus me dê a graça de, se um dia eles tomarem uma decisão com a qual eles não concordem, eu não faça o seguinte: olha filho, a fasquia estava aqui, mas por tua causa eu vou pô-la aqui em baixo, olha, salta, podes passar por cima da fasquia. Não. Se um dia os meus filhos tomarem decisões com as quais eu não concordo à luz da palavra de Deus, que Deus me dê a graça de lhes dizer: eu gosto muito de ti, mas eu não vou pactuar com esta escolha que tu fizeste. Eu não vou baixar a fasquia só para te dar jeito. Mas o que é que nós vemos aqui? Nós vemos em Juízes 17, o Mica, o que é que ele fez? Pegou no seu filho e pô-lo por sacerdote. Ou seja, os laços familiares são muito complicados. E nós vemos, eu tive essa experiência há cerca de 8 anos, em que tive de sair de uma igreja local, infelizmente, com muita pena minha, porque o líder daquela igreja estava a pactuar com um comportamento pecaminoso do seu filho e queria baixar a fasquia para o filho poder passar por cima da fasquia. Conclusão, eu saí, e hoje em dia esse filho também já lá não está. Portanto, valeu a pena baixar a fasquia para facilitar a vida ao filho? Não, não valeu. Mas infelizmente isto acontece. Acontece muito. Por causa dos filhos, e que Deus me dê a graça de não o fazer. Sabem o que é que o profeta teve de dizer a Eli? Honras a teus filhos. O quê? Mais do que a mim. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, conveniência ou interesse pessoal, laços familiares, também pode haver a popularidade, o medo de perder pessoas. Qual era o receio de Jeroboão? Se este povo subir a Jerusalém, eu vou perdê-los. Então o que é que ele fez? Fez uma festa como a que se fazia em Jerusalém. Tentou copiar. Tentou chamar as pessoas com algo que as atraísse. E nós não devemos
com medo de perder as pessoas, mudar o que a palavra de Deus diz. Se este discurso for duro, claro, também não vamos ser desnecessariamente desagradáveis e depois dizer às pessoas foram porque eu não baixei a fasquia, porque eu não facilitei. Não, também devemos falar a verdade em amor, mas nunca abdicar da verdade. Mas sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo a dada altura disse quando as pessoas estavam a queixar-se que o discurso era duro? O que é que ele disse? Realmente eu estou a exagerar, tenham lá calma, não se vão embora. Não. Ele virou-se para os 12 e disse: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, não vamos andar aqui a facilitar. As pessoas não querem a verdade da palavra de Deus, não vamos mudar por outra coisa só para elas ficarem cá. Nós temos amor às pessoas, às almas, mas temos de ter amor à palavra de Deus. Também pode acontecer a escassez de pessoal. Há poucas pessoas, como vimos na questão dos professores e na questão do exército, há poucas pessoas. Então o que é que se faz? Vai-se buscar candidatos de qualidade inferior, que foi o que fez o Mica, que pôs o levita por sacerdote, também pôs o seu filho por sacerdote. Temos o Jeroboão, que fez dos mais baixos do povo sacerdotes. Ou seja, quando há poucas pessoas, pode-se baixar a fasquia. Mas sabem uma coisa curiosa? Em Atos 6, daquela passagem que escolheram, entre outros, Estevão, aqueles homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, eu escolhi 7. Eu estou convencido que se dissesse escolhi 20, havia 20. Mas eram tempos em que realmente a igreja prosperava e crescia. O que é que pode também acontecer para as pessoas baixarem a fasquia? Às vezes é a ignorância. O Mica tinha lá uma casa com deuses, não conhecia a palavra de Deus, certamente. Como eu vos disse na altura, na família de Mica provavelmente não havia o hábito que havia na família de Samuel. Todos os anos iam a Siló para adorar ao Senhor. Aquele Mica, coitado, se calhar não sabia nada, era ignorante. E achava que o Senhor lhe ia fazer bem porque ele tinha um levita por sacerdote. Ou seja, estava a fazer tudo mal do princípio ao fim. E achava que estava muito bem. Esta história do Mica, esta primeira cena da história do Mica, acaba com ele a dizer: agora sei que o Senhor me fará bem porque tenho um levita por sacerdote. Estava a fazer tudo errado. E achava que o Senhor lhe ia fazer bem. E mesmo o povo, na passagem de Jeroboão, o que é que lemos? O povo ia a adorar. Ou seja, o Jeroboão dizia assim: olha, vai haver aqui uma festa ao Senhor, venham. E o povo ia. Ignorante, não sabia. Jeroboão sabia certamente o que estava a fazer, porque ele tomou conselho, e certamente as pessoas que o aconselharam percebiam que o que estava a acontecer estava errado, mas politicamente era mais adequado, era a decisão politicamente mais acertada. Mas o povo ia adorar, ia atrás dos outros. Mas também pode haver rebelião. As pessoas podem estar a baixar a fasquia por rebelião. Foi o caso de Jeroboão, que sabia o que estava a fazer. E reparem, se tiverem a Bíblia ainda aberta em primeiro livro dos Reis, capítulo 12, o que é que ele diz no versículo 28? Ele tomou conselho e depois diz assim: vês aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Não é? Onde é que vocês já ouviram esta expressão? Está na Bíblia. Mais para trás um bocado. Onde é que lemos isso? Alguém que teve este mesmo discurso e também havia um bezerro de ouro. Quando o povo pecou no deserto, junto ao Monte Sinai, com um bezerro de ouro. Disseram: veja aqui Israel, os deuses que tiraram do Egito. As mesmas palavras. E eu acho que isto não foi inocente, foi de propósito. É mesmo rebelião para com Deus. Ele sabia o que é que tinha acontecido, sabia o castigo que Deus tinha trazido sobre a nação de Israel naquele tempo, quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e as atira para o chão, indignado com tudo aquilo. E ele diz exatamente a mesma coisa, mas não faz um bezerro, faz 2. Tremendo, tremendo. E depois o que é que nós vemos? Que este feito se tornou em
pecado. Tremenda. Rebelião para com Deus. Agora, temos pouco tempo, mas eu quero dizer-vos porque é que não devemos baixar a fasquia. Estou a dizer-vos agora algumas razões que levam as pessoas a facilitar, a mudar. Há uma passagem em Provérbios que diz: não mudes os marcos que os antigos colocaram. E muitos andam a mudar os marcos. O casamento era ali, era isto. O casamento era entre um homem e uma mulher, perante Deus, para toda a vida. Hoje em dia já não é. Deus não é chamado para o assunto. Já não tem de ser entre homem e mulher, já não tem de ser até que a morte os separe. Já não precisa ser já não precisa ser entre duas pessoas, já dá para tudo. Mas então, porquê é que nós não devemos baixar a fasquia? Repara, reputação manchada. Eu creio que nenhum de vocês quer ficar conhecido, quer que o seu legado seja: olha, antes desta pessoa ninguém se atrevia a fazer determinada coisa. Era impensável. Mas, graças a esta pessoa, agora nós fazemos isto naturalmente. Imaginem a reputação daquela pessoa. Vocês já ouviram falar de Roe versus Wade nos Estados Unidos? Uma decisão há 51 anos. Por causa de uma mulher que ficou conhecida como o nome Roe, o aborto passou a ser, não é bem assim, mas passou a ser a lei em todo o país, em todos os Estados Unidos. Durante 49 anos. Por causa daquela mulher que quis abortar. E o que talvez não saibam é que essa pessoa acabou por ter levar a sua gravidez até ao fim. Mas o seu nome ficou para sempre, ainda hoje, é associado a uma das decisões mais atrozes na justiça americana. E sabem uma coisa? O Jeroboão ficou com a sua reputação para sempre manchada. Porquê? Porque vemos que todos os reis que vieram a seguir em Israel, o que é que dizia assim? Olha, vejam o que é que diz do filho dele. Primeiro livro dos Reis 15:26. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Mais tarde, todos os reis maus que havia sempre uma referência a Jeroboão. E este versículo é praticamente igual em várias passagens. Outros reis. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Ou seja, sempre que havia um rei mau, qual era o padrão, a referência? Jeroboão. Sabem que quando havia em Judá, no reino de Judá, qual era a referência sempre? Era Davi. Andou nos caminhos de Deus como Davi, seu pai. Quando era mau dizia, não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Estes era sempre Jeroboão. Jeroboão, Jeroboão, Jeroboão. E às vezes até aparecia o nome do pai. Coitado do pai, o Nebate. Sempre que aparece o nome de Nebate na Bíblia, é falar do seu filho que fez pecar a Israel. Eu não gostaria de estar no tribunal de Cristo, no lugar daqueles que, por sua causa, o pecado entrou na igreja. Passou-se a facilitar, a relaxar as regras. Eu costumo dizer muitas vezes, eu não quero que facilitem as regras por minha causa. Se eu tiver de ficar à parte, fico. Eu não quero que se saltem etapas ou que se mudem as regras só para me facilitar. Sabe uma coisa? Isto pode tornar-se o novo normal. O novo normal. O que é que eu quero dizer com isto? A partir dali, de Jeroboão, o normal era a idolatria. Nós vemos em várias passagens com que Jeroboão fizera pecar a Israel. Tornou-se normalidade. Em Israel não houve nenhum bom rei. Tudo foi idolatria, idolatria. Passou a ser o novo normal. E pior, a fasquia baixa. Vamos imaginar, baixa por minha causa. Mas agora fica sempre assim. Não, ela vai continuar a baixar. Baixa-se por causa de uma coisinha, depois baixa-se outra, e baixa-se outra, e baixa-se outra. A fasquia não fica onde está. Eu vou dar só um exemplo, e não quero ser... não é a minha intenção ser
ofensivo para com essas pessoas, mas estão erradas à luz da palavra de Deus. Mas vocês lembram-se, há 20 anos, o que é que se dizia sobre as pessoas homossexuais? Deixem-nas em paz, não as maltratem. E depois vieram leis no sentido de dar-lhes alguns direitos. União civil registada. Inicialmente não se queria chamar casamento, ainda me lembro de alguns humoristas gozarem com isso, e depois a coisa foi entrando. Passou depois a chamar-se casamento. 2007, penso eu. Mas dizia-se, é casamento, mas não estamos a falar de adotar. Anos depois, veio o que é a coadoção. O que é que era coadoção? Duas pessoas, duas mulheres, uma delas tem um filho biológico, a outra não é filho biológico dela, obviamente, não é? E casam-se, entre aspas. Civilmente, do ponto de vista civil, estão casadas. E a coadoção que é que permitia que aquele filho de uma delas também fosse legalmente, para efeitos de herança e tudo mais, direitos e deveres, fosse considerado filho da outra também. Mas não estamos a falar de adoção. Há 9 anos, uma das primeiras decisões que o governo da Geringonça aprovou foi a adoção por pares homossexuais. E agora já não se contentam com isso. Porque agora o que é que eles querem? Querem ter filhos. Claro que é impossível gerar filhos de forma natural. Então, barrigas de aluguer ou inseminação artificial, que muitas vezes envolve processos abortivos. Ou seja, a fasquia baixou. E isto acontece também. Permite-se, vou dar um exemplo, permite-se o recasamento numa situação muito específica. Mas depois facilita-se. E quando damos por elas, já se aceita tudo. Até na liderança das igrejas. Portanto, nós não devemos permitir que isso aconteça. Porquê é que a fasquia baixa? Porquê é que eu digo que a fasquia continua a baixar? Anos depois de Jeroboão veio um rei que foi ainda pior do que ele. Quem era? Tinha uma mulher horrível? Acabe. Tinha a mulher Jezabel. E o que é que diz assim? E fez de Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, a fasquia baixou ainda mais. E nós vemos que, anos mais tarde, um rei em Judá, o rei Manassés, o que é que ele fez? Fez errar o povo de Deus tanto, que eles fizeram pior do que os cananeus, que Deus tinha expulsado da terra. Portanto, a fasquia não fica onde está. Mas sabe uma coisa? Além de tudo mais, baixar a fasquia traz desonra ao nome de Deus. Nós, quando permitimos que a fasquia baixe para nos facilitar a vida, ou para facilitar a vida de alguém que nos é querido, estamos a desonrar o nome de Deus. Porque Deus diz a Eli: honras os teus filhos mais do que a mim. Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. E diz o profeta a Davi: com este feito, deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Ou seja, quando nós fazemos o mal, quando baixamos a fasquia, estamos a trazer desonra ao nome de Deus. Então, sabe uma coisa? Também há recompensa para quem não baixa a fasquia. E nós temos, claro que o Senhor diz: aos que me honram, honrarei. Quem permanece firme vai ter a recompensa. Pode não ser já, pode ser na eternidade. Mas temos um exemplo: Daniel. Daniel não baixou a fasquia na comida. Disse: não, eu não vou comer disto. Eu não vou facilitar. E ele também tinha noção de que ele também era uma referência para os outros à volta dele. Então ele não quis. Então o que é que aconteceu? Entre eles não foram achados outros tais como Daniel. Ou seja, Deus honrou. Deus recompensou Daniel por não ter baixado a fasquia. Mas a principal razão pela qual não devemos baixar a fasquia é porque Deus tem a fasquia bastante elevada e Deus não a baixa. Deus nunca chega ao ponto em que diz: olha, isto está muito complicado. As pessoas não querem saber do que eu disse, não querem saber da Bíblia para nada, ninguém vive de acordo com aquilo que eu disse para fazerem, isto está muito complicado.
E eu quero ter alguém. Eu não quero mandar todas as almas para o inferno. Portanto, eu tenho de facilitar aqui alguma coisa. Então, Deus mantém a fasquia alta. Deus diz: não acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuireis nela. E mesmo o Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes é tido como alguém que veio aqui para tornar a nossa vida mais fácil, no sentido de a lei é muito complicada de seguir, os padrões são muito elevados. Desculpem lá a expressão. Jesus, facilita-nos lá a vida. O que é que o Senhor diz? Ouviste quem foi dito aos antigos: não adulterarás. Porém, eu vos digo: qualquer que olhar para uma mulher e a desejar, cometeu pecado. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas, porém, eu vos digo. Várias passagens ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Porém, eu vos digo. Ele não veio cá para facilitar. Veio para facilitar, sim, ou dar a sua vida por nós. Porque o Senhor não baixa a fasquia. Deus continua a exigir para salvar. Deus só salva aqueles que satisfazem os seus padrões elevadíssimos de santidade. Agora podemos pensar: nenhum de nós consegue, não é? Nenhum de nós consegue. Então quem é que consegue? É quem se identifica com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E então é salvo. A sua justiça é-nos imputada. Portanto, Deus não facilita, nem mesmo aí. Portanto, não devemos nós agora, porque nos dá jeito, ou porque dá jeito a alguém que nós amamos, ou porque há poucas pessoas, ou por popularidade, ou por quer que seja. Não vamos facilitar. E a pergunta que eu quero deixar para que vocês pensem é a seguinte: vou eu facilitar? Vai ser por minha causa, ou com a minha conivência, que a fasquia vai baixar? Que vamos permitir que coisas que são claramente erradas à luz da palavra de Deus entrem, se tornem o novo normal? Que Deus nos ajude a que tal não aconteça, não com a nossa permissão, não no nosso turno de vigia. Que o Senhor nos abençoe.